Olá, aqui é quem? Graziele Coice com mais um insight de inglês britânico. Grazi, o que nós vamos estar falando hoje? Hoje nós vamos estar falando de concordando em inglês. Essa é só uma parte 1. Grazi, por que só parte 1? Porque existe um vocabulário riquíssimo em torno disso e nós não podemos perder em um vocabulário aplicável à realidade. Quem me conhece sabe que eu ensino um inglês aplicável e não um inglês de livro que não é usado na fala no dia a dia e que não leva à fluência. Então, qual que é o verbo que a gente vai estar falando hoje? Nós vamos estar falando do verbo aqui que eu tô colocando até a fonética, agree. De novo, agree. Tá aqui o verbo aqui embaixo. E hoje também nós vamos ter um listening muito legal, que é de uma minissérie antiga britânica, então esse listening vai ser muito legal e nós vamos colocar agora já no começo desse vídeo. Porém, no começo desse vídeo nós podemos fazer uma das técnicas de ensino muito usada aqui na Inglaterra, que é o tal do pre-listening. De novo, pre-listening. O que é o pre-listening, Gra? Antes de colocar o listening, para vocês que não sabem o que é listening é quando a gente coloca um vídeo ou um áudio para que o aluno estude, pratique a escuta. Como eu já falei, uma conversa não é um monólogo, não é a fluência não é só falar. Nós temos essa ideia errada que fluência é só falar, mas fluência também é a sua capacidade de captar o que a outra pessoa está falando, senão a conversação não vai para frente. Então eu não posso me classificar como fluente se eu estou falando entre quatro paredes num monólogo, ok? O nome dessa série que a gente vai aprender hoje, o nome dessa série, britânica se chama Yes Minister, ok? E o Yes Minister era, na verdade, a história de um primeiro-ministro britânico e essa minissérie se passava nos anos 80 e, por incrível que pareça, é uma das minisséries favoritas da Margaret Thatcher, ok? Então, o primeiro-ministro britânico, nós sabemos que na Inglaterra nós vivemos um regime parlamentarista, mas diferente da Europa, um regime parlamentarista monárquico, porque nós temos a rainha, mas a figura do primeiro-ministro seria um presidente, mais ou menos. O nosso regime presidencialista seria um presidente e, na verdade, como que nós chamamos eles? Nós chamamos eles de Prime Minister. De novo, Prime Minister, ok? Vou fazer uma frase aqui rapidinho para começar a familiarizar. The meeting was led by the Prime Minister. The meeting was led by the Prime Minister. Veja então o formato led by, muito usado. Então quer dizer que a reunião foi dirigida, quer dizer quem dirigiu, estava na frente, estava encabeçando essa reunião era o primeiro-ministro, ok? Então, o listening vai ser muito curto, eu não quero que vocês, se foquem muito no contexto do listening, porque esse listening é de nível avançado, tá? Na verdade é muito bom porque é um humor embutido, ele fala muitas diferenças entre a Inglaterra e os países europeus também. Ele menciona sobre a United Nations também, ele está mencionando isso tudo num contexto e por muito pouco segundo não vai dar para pegar todo o vocabulário, todo o contexto, tá? Porque está fragmentado. Eu gostaria então que vocês se fixassem quando um discorda e o outro concorda, nas expressões de concordar e discordar. Eu quero que vocês se fixem a esse tipo de expressão. Então, vamos ao listening. The trouble with Brussels is not internationalism, it's too much bureaucracy. But the bureaucracy is a consequence of the internationalism. Why else would there be an English commissioner with a French director general immediately below him and an Italian chef de division reporting to the Frenchman and so on down the line? Oh, I agree. It's like the Tower of Babel. I agree. No, it's even worse. It's like the United Nations. I agree. Then perhaps, if I may interject, you are in fact in agreement. No, we're not. Voltamos aqui, conseguiram pegar? Gente, foi rapidíssimo, vocês viram? Mas lembra que eu falei para vocês concentrarem quando eles falam eu concordo, eu discordo, nesse tipo de expressão? Olha aqui, então vamos lá. O primeiro-ministro, na verdade, era aquele que acabou falando por 3 vezes eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo.
tá? Então o que era esse eu concordo que ele repetiu várias vezes? I agree. I agree. Ok? Então assim, e depois no final, quando tem uma terceira pessoa interferindo no assunto, os dois vão então falar categoricamente o quê? No, we are not. No, we are not. Porque uma outra pessoa vai estar falando, então vocês estão em concordância? Então esse ato de falar em concordância nós vamos passar para o próximo vídeo, mas os dois categoricamente falam, não, nós não estamos concordando, e eles até falam na mesma hora e na mesma intensidade. Voltamos então ao verbo agree. Agora vamos explorar esse verbo agree. Eu vou estar colocando a fonética de novo aí. Agree, agree. Legal? Então, esse verbo agree, vamos formar algumas frases com ele? Gente, o verbo agree, a minha dica para vocês é o seguinte: coloca assim, o sujeito e pá, já vai diretão pro verbo agree. Até no português é assim, né? No português a gente vai estar falando assim, eu concordo, tá? Eu discordo, eu concordo. Então você já vai direto. Então vamos fazer uma frase agora. I agree with you. I agree with you. Ok? E agora vamos para uma outra frase também. I do not agree with you. I do not agree with you. E o que vocês acham dessas duas frases? É correto ou não? Sim, essas duas frases são corretas. Porém, a última frase que eu falo, I do not agree, se você usasse uma outra palavra, ficaria melhor ainda, que seria o disagree. Então eu estaria colocando essa segunda frase, em vez de eu falar eu não concordo, eu já colocaria o discordo. Por que eu vou falar eu não concordo se existe uma palavra específica falando eu discordo? Então usar I disagree é melhor do que usar I do not agree, mas I do not agree é correto, ok? E agora nós vamos estar falando algumas frases incorretas e estranhas, tá? Fiquem comigo que eu vou estar falando algumas coisas que não batem e para vocês não usarem jamais. E a primeira frase é I'm agree with you. I'm agree with you. Então veja que eu estou usando aí o verbo to be com o agree, ok? Vamos à segunda frase. Só para estar experimentando aí, vamos à segunda frase. I'm not agree with you. I'm not agree with you. E a terceira frase é I am in agreement with you. I am in agreement with you. Bom, essas três frases, primeiramente as primeiras duas frases que eu estou usando o verbo to be com o agree estão incorretas, ok? É incorreto falar eu sou, concordo, eu não, é incorreto. Na verdade, a chave do verbo agree é já ir diretão mesmo pro verbo agree. Então as primeiras duas frases são erradas. Eu não posso falar I'm not agree ou I'm not agree or I am agree. Tá errado essas duas modalidades, ok? Agora, a terceira que fala I am in agreement with you, ok? Não é completamente errada. Veja que eu tô usando agora in agreement, não é verbo mais, porém ela pode ser usada num contexto formal, num ambiente formal. Eu já ouvi algumas pessoas usarem, não nativos, mas eu já vi as pessoas usarem. E assim, mas ela não... É como assim, se você tivesse um português um pouco enroscado. Ela não é usada no dia a dia, primeira coisa. E outra coisa também é que ela não é incorreta, não é um erro assim grave, mas ela não é usada e ela pode ser usada às vezes num ambiente muito formal, ok? Então, I am in agreement with you. É como se eu falasse assim, ó. Eu estou em concordância com você, em vez de falar assim, eu concordo com você.
Então assim, não soa bem, é isso que eu tô falando, não soa bem. Então, ouça o que eu vou falar. Se não soa bem, estude o que soa bem. Estude o que é usado, não foque no que é usado ou que 10% ou 20% da população usa. Foque no agree sem o verbo to be. E uma novidade interessante para vocês é que num vídeo que eu gravei, que é um vídeo chamado assim, o que eu aprendi com o meu aluno tcheco, o meu aluno da República Tcheca, que lá eu coloquei o que o meu aluno da República Tcheca aqui na Inglaterra, as dúvidas que eles tinham, que era meio estranha para o nosso inglês no Brasil, para o aprendizado do nosso inglês no Brasil. Então assim, no final desse vídeo, se você vai mais pro final desse vídeo, tem duas expressões idiomáticas que eu coloquei lá, que eu vou estar escrevendo aqui embaixo, que eu desvendei essas expressões idiomáticas que se você conseguisse tentar se traduzir ao pé da letra, seria bem complicado estar traduzindo ao pé da letra. Então eu desvendei lá nesse vídeo, volta lá nesse vídeo, procura no meu canal do YouTube, eu escrevo aqui embaixo o meu canal do YouTube, que daí vocês podem ir lá e procurar esse vídeo mais pro final. Tem até um listening muito legal com o Boris Johnson e no final eu explico duas expressões idiomáticas com o verbo agree também, ok? Para aqueles que ainda não estão no Facebook, procura lá Inglês na Esfera Profissional. Tá? E para aqueles que estão caindo de paraquedas nesse vídeo, não esqueça de pegar o meu e-book gratuito por e-mail. Tem um link aqui embaixo, você coloca o seu e-mail, você vai receber na sua caixa de e-mail. Você não esqueça, porém, de confirmar o seu e-mail. Grazi, e o próximo vídeo? Gente, o próximo vídeo sobre vai ser ainda sobre, obviamente, concordar ou concordando em inglês. Agora vai ser a parte 2 e nós vamos explorar mais um vocabulário sobre essa expressão, esse formato aí que tá embaixo, tá? In agreement, mas não vou usar só a preposição in, vou usar mais que isso daí e assim, é um vocabulário que vai ser usado um pouquinho mais para o ambiente de trabalho, que é o tal do que a gente chama do que? Business English. Então vai estar explorando um pouco mais isso daí e se usa muito, é uma terminologia que se usa muito em contrato de trabalho, também, contrato de trabalho, contrato entre empresas, então vale a pena ver esse vídeo, tá bom? Então fique com Deus e see you!